Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso quarto encontro e último encontro neste formato para a disciplina de biossegurança. Neste encontro iremos falar sobre algumas temáticas importantes, mas também revisar aquilo que está presente nas nossas aulas conceituais número 4 e 5 e também no nosso material didático. Então, a temática da aula de hoje vai seguir essa estrutura e a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento de resíduos aplicáveis aos serviços de saúde e bem-estar. Perfeito? Então, para iniciarmos a nossa discussão da disciplina, vamos recapitular brevemente alguns dos tópicos que ao longo desses encontros foram tratados. Dentre eles, os micro-organismos, quem vem a ser os micro-organismos, é relevante ter um tipo de atenção específica para a sua presença. Vimos a questão dos vírus, o exemplo do coronavírus, ele não poderia ter sido mais feliz para a nossa discussão, tá? E quando eu digo exemplo feliz é porque trouxe para a gente uma realidade do cenário mundial que vai impactar no tipo de serviço que é prestado, que vai impactar no tipo de medida de higiene que deve ser adotada, vai impactar também até no resíduo de exposição final daqueles artigos e consumíveis que foram utilizados no atendimento ao nosso paciente. E é justamente sobre isso que iremos dialogar nessa aula. Vimos também que devemos sempre seguir as recomendações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Esse órgão regulador ele vai trazer para a gente uma série de requisições e também vai ser um grande alerta de preocupação quanto ao atendimento de normativas. E preocupação eu não digo no sentido pejorativo, tá, pessoal? Mas no sentido de sim, legalmente eu preciso estar em conformidade com aquilo que é preconizado pela Agência de Vigilância Sanitária para que eu possa estabelecer o meu empreendimento, para que eu possa realizar as minhas funções dentro do segmento do bem-estar e da saúde. Perfeito? Falamos brevemente sobre algumas NRs ou algumas normas regulamentadoras que estão diretamente relacionadas sobre como iremos atuar, quais os tipos de EPC e EPI que devem ser utilizados, estão previstos nessas normas, a questão da ergonomia laboral, da seguridade, em alguns casos específicos, para quem tiver uma atuação em um ambiente hospitalar, por exemplo, vale estar em NR32, que é muito específica para esse segmento e traz todas essas informações. As NRs trazem também as normativas relacionadas aos EPCs, como os extintores, dentre outras especificidades que devem ser observadas ainda que o nosso modelo de negócio não necessariamente esteja relacionado a atendimento de grandes massas, mas eu preciso considerar sim a necessidade de estar em conformidade com aquilo que é preconizado na legislação, certo? Conhecemos os equipamentos de proteção individual e coletiva que são imprescindíveis para que a gente possa realizar as nossas atividades dentro dos ambientes de saúde e bem-estar. Então, pensemos assim, os equipamentos de proteção individual e coletiva, eles têm as suas finalidades por definição, mas, além de atender a uma normativa que está imposta, além de atender as medidas de recomendação, eles atuam também como uma proteção para o colaborador. Então, de grandes mensagens da disciplina, a gente tem que levar, sobretudo, a questão da utilização e do conhecimento para que é que serve um equipamento de proteção individual e coletiva e qual é a finalidade destes, certo? Falaremos mais sobre isso também na nossa última live da segunda-feira. E, passando para lembrar da nossa atividade mapa, não deixem de verificar as orientações que foram postadas no material da disciplina pelas professoras mediadoras e também o vídeo com orientações que eu postei em relação a essa atividade. Certo? É imprescindível que vocês realizem essas atividades para alcançar um bom desempenho avaliativo na disciplina e também para desenvolver as habilidades e competências que você precisa. Novamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas precisamos desenvolver em vocês o olhar empreendedor, um olhar que tenha, sim, uma destinação para um empreendimento, mas para que tenha compreensão dos conceitos aqui discutidos. Então, eu preciso entender o que é um EPI e um EPC e a forma como eu vou utilizar para poder pensar, elaborar e estruturar o meu plano de negócio, para que eu possa entender como isso vai se desdobrar, para que eu possa inserir e contabilizá-los nos custos. A gente sabe que todas as organizações que prestam serviços de bem-estar e saúde, elas precisam estar de acordo com o seu planejamento para atender o seu público, o seu paciente. Então, a gente precisa considerar a disponibilidade também de equipamentos de proteção individual e coletiva para o nosso atendimento. Perfeito?
Vamos avançar mais um pouquinho, então, em relação ao nosso conteúdo. E para começarmos as nossas discussões da aula de hoje, que tem como temática Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, número 5, temos alguns objetivos implementados, dentre eles, conceituar um plano de gerenciamento de resíduos dos serviços da saúde, por sigla PGRSS, e conhecer a sua finalidade e objetivo. Conhecer a relação entre um PGRSS com os serviços de bem-estar. Então, será que esse tipo de plano de gerenciamento, ele impacta, ele está relacionado ao tipo de serviço em bem-estar que eu pretendo realizar dentro da minha clínica? Vamos descobrir ao longo da nossa discussão e conhecer exemplos e modelos de normas que impactam nos serviços de bem-estar. Tirando as recomendações da Anvisa, será que existe alguma outra norma que eu deva atender para que eu possa empreender nesse segmento, para que eu possa dar início às atividades de uma clínica que presta serviços e atende pacientes nessas mais variadas esferas dos serviços de bem-estar? Vamos descobrir também ao longo da nossa discussão. Para começar, pessoal, o que a gente tem por definição de PGRSS? A gente sabe que representa um plano de gerenciamento de resíduos. Tá? Preciso entender em relação a isso. Trata-se de um documento que descreve as ações relativas ou relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos, considerando as suas inúmeras características de risco. Ações de proteção à saúde e ao meio ambiente, além dos princípios de biossegurança. Então vamos lá. A gente discutiu ao longo da nossa disciplina que a gente precisa desenvolver um olhar quanto à gestão dos riscos. Eu, enquanto profissional de bem-estar, eu devo estar capacitado a compreender e avaliar quais são os riscos ambientais. Então, por exemplo, estou realizando um atendimento a um paciente e percebo que os equipamentos de proteção coletiva eles não estão em qualidades a serem utilizadas, ou que ainda que a realização de determinada atividade pode levar a um tipo de lesão, como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo. Então, eu preciso ter ciência de quais são os riscos que estão ali presentes e como eles podem influenciar na minha atuação enquanto profissional. A gente discutiu risco biológico, risco químico, físico, riscos ergonômicos, psicossociais e riscos de acidentes que estão relacionados aos possíveis sinistros dentro do meu e do seu ambiente de atuação profissional, seja este uma clínica ou seja este um laboratório, certo? Mais definições sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Serviço da Saúde estarão presentes na nossa página 179 do material didático. Ainda, a gente pode compreender também essa esfera do PGRSS como um conjunto de procedimentos de gestão que visam o correto gerenciamento dos resíduos em estabelecimentos de saúde. Vamos também fazer uma analogia com um dos nossos encontros passados. A gente não discutiu que é preciso descrever a rotina e a metodologia de trabalho, ainda que você trabalhe de forma individual no nosso procedimento operacional padrão, ou POP. Então, considerando isso, o PGRSS ele vai trazer para a gente a mesma finalidade, é descrever, listar e elencar, com base em modelos pré-estabelecidos ou requeridos pela Agência de Vigilância Sanitária da tua região, acerca dos resíduos. E a gente precisa trazer esse olhar profissional de conhecimento e entendimento de riscos para planejar como vai acontecer a gestão dos resíduos dentro da minha clínica, pessoal. Eu preciso entender aonde serão as fontes geradoras, onde esses resíduos eles estarão em maior quantidade sendo gerados, para que eu possa planejar toda a logística de gerenciamento até o descarte final deste resíduo. Eu não posso simplesmente ter conflitando dentro das atividades da minha clínica, do meu estabelecimento, de embelezamento ou ainda do meu laboratório, rotinas de limpeza, rotinas de atendimento, rotinas de gestão dos resíduos, ou seja, já pensou que desconfortável, além de desconfortável, conflitante com as normas, retirar os resíduos durante um atendimento, ou ainda não adotar as medidas adequadas quanto à gestão dos resíduos e como isso pode impactar na percepção do nosso paciente, na percepção e na aceitação dos nossos serviços enquanto profissionais do bem-estar quanto ao nosso local de estabelecimento de trabalho, o nosso ambiente profissional. Então veja só como parece muito mais complexo do que de fato é. Eu preciso dar um olhar para isso, porque ainda que seja uma atividade que a gente possa realizar
diariamente a gestão desses tipos de resíduo, não necessariamente eu estou dando a atenção específica para essa questão de logística, ou não necessariamente eu tenho descrito no papel, por isso a importância de redigir, descrever aquilo que está sendo realizado para que eu possa, com base nisso, identificar possíveis falhas, identificar possíveis pontos de risco quanto ao transporte destes resíduos que também devem ser contemplados. Ou seja, ao fazê-lo, eu estou levantando, eu estou padronizando e otimizando os meus procedimentos. Portanto, eu preciso organizar isso para identificar possíveis falhas e assim conseguir trazer à luz esses procedimentos que irão garantir a satisfação, a qualidade e o atendimento das normas quanto aos resíduos para todos os atores ali presentes, com atores, os profissionais e os pacientes que estão sujeitos aos serviços, que estão buscando os serviços de saúde e bem-estar, perfeito? Por isso que eu posso alegar que o meu PGRSS compreende um conjunto de procedimentos de gestão que visa possibilitar e fomentar, então, a pontos de melhoria dentro deste universo de gestão de resíduos. E aí a gente deve tomar um cuidado muito especial quando a gente trata dos resíduos. Conforme a gente viu no nosso material didático, os resíduos dos serviços de bem-estar e de saúde, eles diferem de outros tipos de resíduos de outras atividades. Por quê? A gente está trabalhando com resíduos que tiveram contato com pacientes cujo podem estar ou não infectados com algum tipo de enfermidade, eles podem ou não ter contato com algum tipo de vírus, bactéria, que possa causar, se não disposto da forma adequada, algum malefício ao meio ambiente e à sociedade e até ao próprio profissional que está realizando esse atendimento. Então, há necessidade de um olhar específico para o resíduo, como classificá-lo, como verificar. A gente sabe que existem uma série de classificações quanto aos tipos de resíduos que podem ser gerados dentro desses ambientes que prestam esses tipos de serviços de bem-estar e saúde. Então, como acondicioná-los? Para condicioná-los de uma forma correta, eu preciso conhecer as classificações que podem ser atribuídas a esses tipos de resíduos, certo? Então, é necessário revisitar esse conteúdo para que a gente possa ter, sim, ciência daquilo que está presente e planejar formas de descarte adequado que sejam, de fato, concomitantes e que sejam corretas em relação ao que está previsto em legislação. Por exemplo, eu não posso descartar o meu tipo de lixo resíduo classificado no grupo A como infectante, que é aquele relacionado ou que apresenta algum risco biológico, no lixo comum. Já pensaram quão fácil e conveniente isso seria? Mas esse tipo de resíduo ele tem uma classificação específica que impacta na forma como ele vai ser acondicionado, transportado e destinado ao seu destino final, à sua última alocação, ao seu processo de incineração, por exemplo, dependendo do tipo de resíduo. Então, eu preciso conhecer certinho todas as classificações existentes para saber como gerenciar, acondicionar e descartar esses tipos de resíduo. Um exemplo, vocês acham que eu posso descartar esse tipo de artigo aqui utilizado para um atendimento em saúde e bem-estar, uma seringa, num lixo comum, próximo ao lixo resíduo doméstico? Eu posso fazer simplesmente esse descarte ou tem alguma norma específica que eu devo seguir? Ou existe algum tipo de local específico? E a dica talvez esteja aqui na tela, tá? Ó, deste ladinho aqui, não sei se vocês estão vendo, mas será que eu posso descartar esse tipo de resíduo em qualquer ambiente? Será que isso seria adequado, descartar esse tipo de resíduo juntos aos resíduos domésticos? Será que eu não devo dar uma atenção específica para como isso vai ter um desdobramento pensando em seguridade ambiental e de saúde? Perfeito? A gente responde essa questão e fala mais sobre as classificações dos resíduos no nosso próximo vídeo.